Olá e bem-vinda a esta prática de Yin Yoga que é desenhada para descansar, sem culpa. Sabes, quando chegamos ao final de um dia e às vezes é o final da semana e na verdade às vezes é logo de manhã, mas com algo acumulado. Eu gosto de ver às vezes como um novelo de lã entrelaçado, às vezes aqueles fones com fios que ficam entrelaçados em que está aqui muita coisa e nós continuamos a fazer e às vezes quanto mais continuamos a fazer parece que mais tensionamos todos os fios e é mais difícil desemaranhar tudo. E às vezes precisamos só de pousar os fios para soltar um bocadinho da tensão, mas não é soltar para os arrumar debaixo de uma caixa ou de um tapete e não pensar mais, porque senão aquilo vai ficar lá, mas para pousar um bocadinho, soltar a tensão e começar a desemaranhar muito suavemente. E isso é o que eu chamo o descanso intencional, que não é só parar e pronto. Há um descanso intencional para desemaranhar, para unwind, acho que é a palavra em inglês que me vem à cabeça. Às vezes o unwind, o dia, ou alguma situação, alguma emoção. Então é por isso que eu te trago esta prática, mas qualquer que seja o motivo que te traz aqui hoje, tira também este momento para esta intenção. Nós vamos passar a aula muito perto da terra, do tapete, e eu vou utilizar um bolster. Por isso podes utilizar bolster, almofadas, uma manta assim mais grossinha só para te dar algum apoio. E vamos começar então com o bolster assim mais na vertical, até vou pôr deste lado. Mais na vertical, as minhas ancas vão estar bem perto desta parte mais terminal e deixar as minhas costas serem suportadas pelo bolster. Faz o ajuste que for preciso para que a tua cabeça também fique apoiada. As pernas podem ficar dobradas, como estão as minhas neste momento. Podes querer esticar as pernas, ambas, ou então uma terceira opção, se te sentires confortável, é juntares os pés e os joelhos afastarem-se nesta abertura pélvica. Qualquer que seja a opção que tomes, toma a opção que te parece em que o teu corpo vai assentar, vai libertar um bocadinho esta tensão e esta exigência. A exigência de qual é que é a melhor forma para eu descansar. Nota se é possível deixares a gravidade puxar ou entregar um bocadinho mais os teus ombros em direção ao tapete. As tuas próprias costas. Serem suportadas. Receberes este apoio, este suporte. A tua barriga. E se em algum momento precisares de fazer algum ajuste, quer seja com as pernas, nas costas, na cabeça, não hesites. Encontra uma posição em que o teu corpo consiga tirar 5% de tensão. Não tem que ser toda. Os nós podem continuar lá. Vamos-nos só permitir receber este apoio. Ter um bocadinho também de compaixão por tudo o que fizemos, o esforço que fizeste, que eu tenho a certeza que fizeste. Por tudo que tentaste fazer. Pelo que querias fazer melhor. Este fazer que às vezes vem de uma escassez, de uma necessidade de sentir que temos este valor. Às vezes.
mas que também temos valor quando não temos que fazer nada e podemos só descansar e não há uma forma certa de o fazer. Há só uma forma em que o nosso corpo realmente consegue suavizar um bocadinho mais a tensão de alguma das partes. A tua respiração, nota se fica presa. Nesta posição às vezes é difícil trazê-la mais para a barriga, mas nota se consegues trazê-la mais para as partes laterais do teu corpo. Sem teres que forçar, sem teres que estar em esforço. Mais algumas respirações aqui. Quando estiveres preparada, onde quer que seja que estejas, o meu convite é que muito suavemente dobres os joelhos e com a ajuda dos teus braços inclines-te só para o teu lado direito. Ficares numa pequenina posição fetal. Uma breve pausa. Se souber bem, fazer uma pausa sem qualquer movimento. Ou se souber bem, uma pausa com um pequenino balançar. Dar um pouco de ritmo, como se fosse um embalar. E receber o ritmo. Deixa que o teu próprio corpo encontre e receba o ritmo. Quando estiveres preparada, tenta trazer de novo as costas no tapete sem o bolster. Vamos precisar dar um pequenino jeito de bolster, as almofadas ou as mantas. E agora o convite é para levantares as ancas e trazeres uma almofada, o bolster, no meu caso, por baixo das ancas. E deixares que as ancas sejam ligeiramente elevadas, mas que de alguma forma encontrem espaço para suavizar, para não ter que estar ativas. Podes ficar aqui ou se souber bem esticar uma perna. Nota se não há muita compressão na lombar. Podes juntar os joelhos ou pelo menos eles tenderem-se a aproximar. E nota se há alguma sensação que surge aqui e se é possível deixar simplesmente a sensação, notar e ficar com ela sem ter que engolir ou sem ter que a mudar, sem ter que fazer nada com ela.
As minhas mãos estão na barriga, perto até das costelas, e eu noto também a minha respiração. Como se o próprio suspiro, a própria voz, fosse uma forma de desfazer ou suavizar o que está cá dentro, como se estivéssemos a evaporar cá para fora. Ter uma porta por onde sair. O próprio som, a própria vibração, como se estivessem a desfazer aqueles pequeninos nós, as partes mais tensas. Quando estiveres preparada, o convite é começares a tirar um pé do tapete e o outro pé também, para começares a trazer muito suavemente, com os ajustes que forem precisos, os joelhos ao peito. Nota se consegues deixar que os joelhos fiquem pesados, com balanço ou mais imóvel. Podes trazer os pés em direção ao teto, esticando ou começando a esticar as pernas. As pernas não têm que estar super retas cá para cima, podem vir em direção ao peito. Se quiseres, pode haver um ajuste do bolster mais para a zona dos rins. Um pequenino balançar se souber bem, nota se as pernas conseguem ficar pesadas. A anca pesada. Podes trazer algum movimento aos tornozelos, às mãos, se souber bem. E trazendo o meu pé direito ao tapete, muito suavemente. O joelho esquerdo vem em direção ao peito com a ajuda das minhas mãos e posso ficar aqui ou inclusive querer esticar mais a minha perna direita. Posso deixar o peso da perna e do meu joelho, ou se eu quiser trazer mais em direção a mim. Posso fazer círculos na mesma com o tornozelo ou com o meu joelho. Nota se há alguma parte do teu corpo que não precisas de estar a segurar, a tensionar. Pode ser o pé direito, pode ser a cabeça, as bochechas, pode ser os ombros. Podes ficar aqui o tempo que precisares, podes fazer pausa no vídeo se precisares ficar mais tempo, se souber bem. Ou então podes querer começar a trazer novamente o joelho direito ao peito. Os dois joelhos voltam em direção ao peito. Pequenina pausa para voltarmos a trocar. Pé esquerdo no tapete. Agarramos o joelho direito. O joelho esquerdo pode ficar dobrado ou querer começar a esticar. A minha perna direita pode continuar a fazer este peso nas mãos. Os braços estão aqui a fazer só uma pequenina âncora. Os dedos do pé esquerdo
rodam mais para o lado esquerdo, lado de fora, joelho também. Quando estiveres preparada, podes voltar a trazer os 2 joelhos ao peito. Lançar a cabeça de um lado para o outro, com o teu pescoço souber bem. Suavemente trazer os 2 pés ao tapete, uma pequenina pausa. Muito suavemente, vamos só levantar a anca e com a anca ainda levantada, tirar o bolster ou a almofada e agora querer trazer vértebra por vértebra, a começar da vértebra perto do pescoço ao tapete, vértebra por vértebra, como se fosse um pequenino beijinho no chão, até que a anca toca no tapete. Podes manter os joelhos dobrados ou se quiseres esticar. As 2 mãos vêm atrás da cervical, os joelhos ficam assim, um para cada lado. Vamos olhar o teto e notar como é que a nossa respiração está. Como é que a nossa respiração está a responder a este momento. E agora, mantendo a cabeça tal como está, com este olhar em direção ao teto, mantendo a cabeça onde está, o nosso olhar vai desviar para o nosso cotovelo esquerdo, como se quiséssemos só espreitar sem mover a cabeça. Ficamos aqui algumas respirações. Os olhos podem querer começar a fechar, pode querer começar a ver um bocejo, ou não, o que quer que seja que surja, é válido. Mais 2 respirações aqui. Voltamos a olhar o teto, notar se alguma sensação mudou, se algo mudou. E vamos agora levar o nosso olhar ao cotovelo direito. Sem ter que esperar nada daqui, apenas levar o olhar e notar a sensação no corpo. Nas pernas, na barriga, nos ombros. Algumas respirações mais aqui. Quando tiveres terminado estas respirações, volta com o teu olhar ao teto. Se souber bem, fecha o olhar por uns momentos. Só se souber bem, retirando as mãos da tua cervical. O convite de permaneceres por algumas respirações deitada, ou um convite extra, de se quiseres muito suavemente deitares de barriga para baixo. Os dedos dos pés para fora. As palmas das mãos suportar a nossa bochecha, se souber bem.
E desta vez toda a parte do nosso corpo em contacto com o tapete, com a terra. E nota-se alguma parte que podes não ter que segurar, que tensionar tanto. Quando estiveres preparada, se estiveres comigo de barriga para o tapete, volta muito suavemente a trazer as costas no tapete. Trazemos os joelhos ao peito e vamos deixar os nossos joelhos cair para o nosso lado esquerdo. Eu gosto de alinhar a minha anca um bocadinho mais com os meus ombros, trazendo-a para o lado direito. E eu vou utilizar inclusive o bolster para deixar o meu joelho direito apoiado e suportado. O ombro direito pode subir ligeiramente. A minha mão direita pode ficar nas minhas costelas, não tem que ficar estendida. O olhar pode também ficar para a mão esquerda ou para o teto. Não temos que olhar para o lado direito. Permanecemos aqui algumas respirações e permanecemos de uma forma mais passiva. E deixamos aqui estas partes laterais do nosso pescoço relaxarem um bocadinho. Faz o ajuste que precisares até te sentires confortável. Vou trazer os meus dois joelhos em cima do bolster. Mais algumas respirações aqui. Quando estiveres preparada, traz novamente os pés no tapete. Para irmos para o outro lado. Vou trazer o bolster comigo. Anca ligeiramente mais para o meu lado esquerdo. Os meus dois joelhos vêm ao bolster. O ombro esquerdo pode ficar levantado. O peito vem na direção do teto, mas o meu olhar, mesmo que fechado, pode estar em direção aos meus joelhos. Nota-se alguma parte que consegues não tensionar tanto, não segurar tanto. Nesta torção, utilizando a respiração completa, espaçada, quase como se estivéssemos a massajar muito suavemente todo o nosso mundo interno. Muito suavemente, desfazendo os nós. Sentindo este apoio do tapete.
Às vezes desfazer os nós não é resolver nada. Às vezes desfazer os nós é desfazer algumas tendências nossas, alguns hábitos nossos, alguns padrões nossos. E dar este espaço, este colo, esta oportunidade de descansar sem culpa. Quando estiveres pronta, volta com os 2 pés no tapete. Os meus 2 pés no tapete. Nota se os dedos grandes dos pés e a parte interior não levanta e se consegues ativamente tocar mesmo o tapete com os pés. As 2 mãos no tapete também. Como se houvesse este toque com a terra que nos carrega, que nos recarrega, que nos dá novamente esta sensação de que não temos que fazer tudo sozinhas também, nem tudo de uma vez. E quando estiveres pronta, encontra uma posição confortável. Pode ser tal e qual tu estás. Pode ser com as pernas esticadas ou pode ser tombada para um dos lados. Para uma pequenina pausa, para por momentos notar como é que o teu corpo está a responder, o que é que mudou desde o início desta prática. O que é que neste momento existe? Espaço? Alguma temperatura? Alguma sensação? Notar se conseguimos ficar um bocadinho mais com essa sensação, uma sensação neutra ou até prazerosa. Às vezes pode ser só o contacto com a terra. Pode ser o próprio toque com as mãos na barriga. Permanece aqui por algumas respirações, notando se consegues ficar por mais alguns segundos e mais alguns segundos e mais alguns segundos com essa sensação e talvez ser completamente envolvida por essa sensação enquanto a terra te suporta, te acolhe e te permite descansar sem culpa. Obrigada por estares aqui por ti e obrigada da minha parte por me permitires acompanhar-te. É uma honra. Vemo-nos numa próxima prática. Namaste.